Olá, estamos aqui para mais uma aula da Escolha Educação. Meu nome é Michael Gonçalves, sou professor de filosofia e estamos aqui para falar de um pensador bacaníssimo, René Descartes. Talvez você não goste muito dele, é capaz. Há uma possibilidade de você ter ficado traumatizado em algum momento da sua vida com o plano cartesiano ou com qualquer coisa que se diga cartesiana. Mas eu devo afirmar que esse é um dos maiores pensadores da história, um cara bacana mesmo, cai muito em vestibular, muito mesmo, e vou mostrar para você um pouco sobre essa filosofia. Bora para a aula? Bom, mas também devo dizer aqui, curte essa aula, se inscreve no canal, né? Dá uma olhada nas outras aulas lá, mas dá também aquela forcinha, se inscreve no canal, adiciona aí para receber as notificações quando vierem, faz um comentário, curte, é de graça, ajuda a gente. Nesse momento a gente é um coletivo de professores que voluntariamente está dando algumas aulas. A gente já tem aula de filosofia, história, geografia, física e matemática. Estamos em busca de ampliar esse nosso repertório aqui para ajudar você a se preparar para os seus vestibulares, a se preparar para a sua escola, para recuperar uma aula que você pensa que precisa de um reforçozinho. E a gente está dando aula da melhor forma possível, do melhor jeito que a gente tem conseguido aqui, se preparando também para discutir sobre educação, buscar projetos. Essa é a Escolha Educação. E vamos lá para o nosso tema de hoje. Vamos falar de René Descartes, um pensador francês que viveu entre 1596 e 1650. Ele também é conhecido como Renatus Cartesius. Tem gente que fala Descartes, Descartes. Cara, eu não sei qual é a melhor pronúncia. Você vê aí o jeito que você se ajeita melhor. Os livros mais importantes dele estão aí, né? Os livros dele, a bibliografia dele, perdão. Eu considero o discurso sobre o método o mais importante. Não importa muito o que eu acho, né? Mas é a mais importante, né? Tem Meditações, é um belo livro. As Paixões da Alma é bem legal. E tem uma discussão que vale a pena. E aí, a gente é movido mais pela paixão ou pela razão? Eu acredito que você já teve essa discussão com alguém. Então, se você teve e quer melhorar a sua discussão, aí dá uma lidinha nesse texto, bem bacana, tá bom? Então, ele nasceu na França, um pensador que foi educado na cultura agostiniana, numa escola agostiniana. Ele tinha conhecimento, sim, de teologia, da filosofia cristã. Ele conhecia muito bem Agostinho, como a gente vai ver em algumas marcas. Não sei se você lembra da aula de Agostinho, se você não lembra, né, dá uma olhadinha na aula lá. O Agostinho falava, amo, logo existo. Só que esse amo tem a referência de Deus, porque como somos imagem e semelhança de Deus, e Deus é amor, amar então é a natureza mais íntima, mais natural do ser humano. O ser humano deve amar. E aí o René Descartes faz uma formulação bem parecida para descartar, olha o trocadilho, descartar aí a filosofia antecessora. Ele quer destruir, você vai ver nos textos dele que ele quer muito destruir a cultura filosófica de até então. A gente vai falar de alguns conceitos aqui, principalmente o método, a descoberta dele pus em latim aqui para não dar muito spoiler, mas eu sei que você sabe. Cogito ergo sum, dúvida e certeza, a existência de Deus é verdade. Nossa, mas a existência de Deus? Pois é. Observe que esse período em que ele está vivendo ainda é meio que renascença. Na história as coisas não são lineares, não é tão assim truncado, a partir daqui é moderno, a partir daqui é renascença. E dá para dizer que ele é um dos pais da filosofia moderna, no sentido de que ele é um cara que conseguiu produzir muita coisa, uma transformação profunda, né? Ele queria achar um ponto de Arquimedes, todo mundo deve conhecer ele como matemático, né? E é lógico que ele tinha seu conhecimento de matemática. O Arquimedes, não sei se você lembra, o pai da alavanca, dizia, me dê um ponto de apoio, eu moverei o mundo. Pois é, Descartes acreditava nisso. Era preciso um ponto de apoio seguro, firme, sólido, que aí seria possível mover toda a história da filosofia. É possível? Ele fez. Bom, vamos lá. Pensando em método, galera, uma coisa muito importante para o desenvolvimento das ciências. Até hoje a gente faz uma coisa muito semelhante. Toda vez que você vai estudar, se você puder fazer isso que ele está colocando aqui, é a melhor forma de aprender sobre uma determinada coisa. Fazer pesquisa científica, fazer um artigo, né? Você vai fazer um artigo, você vai fazer um TCC, vai fazer um trabalho, você não sai escrevendo
aleatoriamente, a não ser que você seja um gênio e você tenha já um estilo, uma condição de fazer isso de uma vez só, mas geralmente você divide em partes, você divide para facilitar o trabalho. Então, o método seria para facilitar a compreensão e fazer com que mais pessoas fossem capazes de alcançar o conhecimento, alcançar a compreensão das coisas. Então, primeira regra, buscar evidência, agir segundo a evidência. Então, primeiro você tem que avaliar o que já existe, o que foi discutido sobre o tema, e só pode aceitar aquilo que for evidente. Nada que não seja evidente deve ser aceito numa pesquisa. Então você não pode trabalhar com conjecturas, você não pode trabalhar com suposições, você tem que trabalhar com certezas, né? E ele vai mostrar uma certeza. Do ponto de vista lógico, do ponto de vista estrito, né, do raciocínio e do ponto de vista do matemático, né, é aquilo que é o resultado de uma operação bem formulada e bem executada. Segunda análise, dividir as dificuldades em tantas partes quanto necessário, ou seja, você pega um problema que é complexo ou complicado e divide em partes menores, porque as partes menores são mais fáceis de entender. Para cada uma dessas partezinhas, você vai fazendo sínteses, você vai resolvendo essas partes e sintetizando. Depois você vai enumerar tudo e isso e reorganizar num todo, formulando assim uma compreensão geral. Ele carrega um pouco do ceticismo, porque a atitude do pensador, do Descartes, é uma atitude de quem duvida. Ele vai carregar isso, a dúvida. Enquanto o cético duvidava e colocava tudo em suspensão, lembra que a gente falou da epoché? Tudo é suspenso, tudo se coloca em dúvida. Para o Descartes, a dúvida tem uma função, é instrumental. A dúvida leva a gente a uma certeza, a uma ou alguma certeza, né? O objetivo de duvidar é chegar ao conhecimento, chegar à verdade. Para ele é possível o conhecimento, é possível a verdade, e isso se dá através da razão. Ele é um racionalista, ele é um pensador racionalista, tá? Então, ele criou um método que a gente conhece como método cartesiano, é um ceticismo metodológico em certa medida, estava em busca do ponto de Arquimedes, conseguiu, tá? Em busca de certeza, chegou à indubitabilidade da dúvida, a gente vai falar disso. A dúvida metódica é o caminho que ele articula no início aí do seu método, no início da sua pesquisa filosófica, né? Essa dúvida não é cética, mas uma ferramenta para encontrar a verdade. Imediatamente, ao tentar assim pensar que tudo é falso, eu me dava conta de que eu que pensava devia existir. Ou seja, tentando falsear todas as coisas, duvidando de todas as coisas, ele percebe uma coisa: o procedimento, o que ele está fazendo. Olha que doido. Então, posso duvidar do que vejo? Posso duvidar de que eu existo? Posso duvidar de que estou duvidando? Poxa, né? Agora vamos pensar uma cena. Imagina que você está diante de uma lareira e você começa a perguntar: será que o fogo existe? A resposta pode ser sim ou não, né? O seu cérebro pode estar interpretando uma imagem ou você pode estar sonhando naquele momento. E aí você poderia emendar outra pergunta: mas o que é existir? O que é existência? Nesse momento não é isso que a gente está discutindo. Calma. E aí você pode estar com uma tacinha na mão e você está bebendo água, tal, e você sente a taça. Os seus sentidos afirmam que a taça está lá, que ela existe, mas será que os sentidos não podem te enganar? Seus sentidos não poderiam estar enganando? Porque no sonho eu também vejo, eu também tenho a sensação de estar segurando coisas, tenho a sensação de correr, de cair. Você não tem? Eu tenho. Então, pensa aí. Agora, imagina que a pergunta fique mais radical ainda: será que eu existo? Aí ela chega num outro nível quando, né, a gente pensa o seguinte, vamos lá, refazendo aqui o caminho. Devo duvidar de tudo. Para cada dúvida há duas respostas possíveis: sim ou não. É preciso chegar a uma pergunta cuja resposta só possa ser única. Será que a lareira existe? Pode ser que sim, pode ser que não. Será que eu existo? Pode ser que sim, pode ser que não. Será que enquanto eu estou duvidando? A resposta é sim, estou duvidando. Se duvido, penso. Se penso, existo. Penso, logo existo. Eu penso, logo existo.
Bom, não é tão simples assim, tá? No texto é muito mais bonito, com muito mais elegância. Eu sou só um, sei lá, um comentador aqui para ajudar você a entender esse negócio. Penso, logo existo é uma formulação que garante uma série de coisas, que muda a história da filosofia naquele momento. Então, a gente precisa entender que quando ele fala penso, logo existo, tem uma partícula escondida aí que é muito importante. Se eu penso, eu sou, eu existo, é necessariamente verdadeiro todas as vezes que o enuncio ou concebo em meu espírito. É uma certeza. É uma certeza como a certeza de alguém que fez um exercício e tem certeza de que cumpriu todos os passos, verificou, analisou, olhou, reviu, refez, e agora ele pode afirmar o resultado. Não é muito legal isso? E aí, quando ele diz eu penso, ele está dizendo, eu garanto que eu sei de mim. Eu vejo o mundo do meu ponto de vista. Eu suponho que você veja do seu e que seja semelhante à minha experiência de existir. Agora, é tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho é isso. Eu existo assim. Eu existo pensando. Não tem como o ser humano existir sem pensar. Não pensar seria a morte. Inexistir, né? E aí, pensando aqui, falando maiorzinho aqui, né, o texto, mas logo em seguida observei que enquanto eu queria pensar que tudo era falso, era necessário que eu que pensava fosse alguma coisa. E notando que esta verdade, eu penso logo existo, era tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos seriam impotentes para abalá-la, eu julguei que podia aceitá-la sem escrúpulo como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Tá certo? Então, lá em Discurso do Método, no ano de 1637, aparece essa formulação bem bacana, né? A dúvida metódica leva à certeza cartesiana, que é a certeza do pensamento, tá? Certeza do pensar. Levar a dúvida, um outro jeito de falar é dúvida hiperbólica, hipérbole da dúvida, duvidar de tudo, duvidar até de estar duvidando, né? O exagero da dúvida. Vamos para a existência de Deus e a verdade, porque aí, aí você fala, mano, como assim o cara tá querendo provar a existência de Deus? Olha o contexto, é um contexto ainda que a Inquisição tá forte, reforma protestante tá rolando, tem muita disputa, inclusive isso marcou a vida do Descartes, porque ele teve que lutar em guerras, e ele questiona por que o cristianismo é desse jeito. E aí é lógico que na época tinha muito essa discussão da prova da existência de Deus, e quando você olha em Agostinho, tem o dado da graça, tem o dado da doação de Deus, da marca de Deus no ser humano, porque o ser humano é corpo, alma, Espírito Santo, Espírito de Deus. Tem uma parte interna no homem que é preenchida por Deus. Deus está lá, a imagem e semelhança está lá, amo, logo existo, certo? Na visão do Tomás de Aquino, você olha para a natureza e você pensa que só pode ter tido um artífice, uma ideia que criou tudo isso. Na visão do Descartes, ele inverte o jogo, porque Deus deve existir porque a minha racionalidade é capaz de pensar nisso, é capaz de conceber isso. E Deus não é por ele mesmo, e não é que eu seja por causa dele. Ele está lá na obra por causa da razão. Até mesmo Deus é justificado pela razão. Ele argumenta que a ideia de um perfeito não poderia vir de um ser imperfeito como o ser humano. Logo, Deus deve existir. É uma prova absolutamente racional na visão dele. Tá? Tem outro momento que ele chama Deus de um gênio maligno, né? Então, há quem diga que foi para fugir dar uma enrolada na Inquisição, mas também era um tema muito da época. Ele está querendo afirmar a verdade, por exemplo, né? Deus sendo perfeito não nos engana, portanto, né? Não nos enganaria, portanto, o que percebemos clara e distintamente deve ser verdadeiro, né? A gente tem uma sensação, né, de perfeição, a gente tem uma sensação, o que aí denota, de certa maneira, uma coisa chamada ideia inata. Tem algumas ideias que já estavam com a gente, ou que estão na estrutura do que a gente pensa, de como a gente pensa, né? E aí você deve lembrar do meme das pessoas cuja foto é 10 de 10, né? Que critério você tem para afirmar que é 10 de 10? Não sei, você tem uma sensação, você tem uma intuição, tá? Bom, dualismo.
Lembra que ele fala, eu penso, logo existo? Então, eu sou uma coisa pensante. Ele percebeu uma coisa que é a coisa pensante, res cogitans. E tem outras coisas no mundo que não são coisas pensantes, porque aí alguém pode perguntar, tá bom, eu penso, logo existo. Esse microfone não pensa, logo ele não existe. Verdade? Não, mas tem alguém que pensa ele. Esse alguém sou eu. O microfone é uma coisa pensada, e enquanto eu sou uma coisa pensante. Ambos somos coisas. Somos seres. Estamos no mundo. Mas o meu jeito de estar no mundo é diferente do jeito de estar no mundo deste microfone. Eu me oriento, me guio. Eu tenho autonomia. Ele não. Ele depende de mim. Então, isso estabelece a superioridade da coisa pensante sobre as coisas materiais. Isso tem consequências, tá? No mundo moderno. Né? Não é mais necessário justificar nada, nem mesmo Deus, sem a razão. Né? Tipo, só pode justificar as coisas pela razão. Né? Você não pode, não precisa de Deus para justificar as coisas, precisa da razão. A razão é autossuficiente e domina a natureza. O universo pode ser compreendido pela linguagem racional que se manifesta na sua forma matemática. Galileu está aí, ó, falando. Mecanicismo. O universo é uma máquina e se o dividirmos em partes menores podemos entendê-lo e recompô-lo, além de superá-lo. Né? A gente precisa reconhecer que na visão da analítica ali do Descartes, ele começa uma tradição mecanicista que só foi ser questionada no século XX. Né? Pensadores como Friedrich Capra, como Antônio Damasio, questionam, né, o quanto as pessoas aceitaram essa formulação do Descartes e quanto ele falhou na sua formulação. Mas para a época, gente, é o que é, né? Ele fez grandes coisas, a filosofia é isso mesmo, e tudo bem ter alguém que complementa, que melhora, até que a sua teoria se torne obsoleta, ela teve a sua importância. Mas enfim, o mecanicismo teve seu momento, ajudou na hiperespecialização das ciências, tá? Na produção científica, ajudou pra caramba, mas hoje ela está bastante questionada, principalmente quando se trata do campo da medicina. Né? Materialismo, só existe corpo e mente, e a história da alma que carrega Deus não é bem mais tão interessante nesta filosofia. Aqui algumas reflexões sobre os livros, né? Se você quiser dar uma lidinha aí, dar uma pausa, tal, né? Tem alguns comentários, textos de comentários em português, Marilena Chauí, Silvio Galo, Paulo Rossi, tem coisas aí. Vamos ver algumas questões. Nossa, tá pequenininho, né? Mas vamos ver, eu vou ler para ajudar um pouquinho aqui. Texto da Unesp, primeira coisa, ó, Unesp 2023, tá? Veja, atual. Texto 1. Quantas vezes ocorreu-me sonhar durante a noite que eu estava neste lugar, que estava vestido, que estava junto ao fogo, embora estivesse inteiramente nu dentro do meu leito. Pensando cuidadosamente nisso, lembro-me de ter sido muitas vezes enganado quando dormia por semelhantes ilusões. E detendo-me neste pensamento, vejo tão manifestamente que não há quaisquer indícios concludentes nem marcas assaz certas onde se possa distinguir nitidamente a vigília do sono, que me sinto inteiramente pasmado, e meu pasmo é tal que é quase capaz de me persuadir de que estou dormindo. Certo? Texto 2. O cientista James Bayleson, diretor fundador do laboratório que estuda a realidade virtual da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, disse em 2018 que o tempo passado com óculos de realidade virtual é psicologicamente muito mais poderoso do que qualquer mídia já inventada e se prepara para transformar dramaticamente as nossas vidas. Nosso cérebro fica confuso o suficiente para entender esses sinais como realidade? Eu posso te garantir, a realidade virtual influencia. Para algumas pessoas, a ilusão é tão poderosa que o sistema límbico, região do cérebro envolvida com emoções e memória, delas entra em um estado de atividade intensa. Vida no metaverso, né? Bem atual. Nesses dois textos, observa-se a problematização de uma questão clássica em filosofia, a qual corresponde à relação entre sensação e razão. Aqui a gente já tem uma forte candidata. Relação entre sensação e razão. No texto do Descartes, bem clara. Né? Eu
né, a coisa do sonho, né, da sensação do fogo, de ver o fogo, de sentir o fogo e tal. Evolução das descobertas científicas, né, segunda ok, mais ou menos, mas não é disso que está tratando. Estruturação do raciocínio lógico, é uma questão clássica da filosofia, mas não é disso que está se tratando, né? Fundamentação do conhecimento comum, não, também não. Combinação entre progresso e tecnologia, não vejo tecnologia aqui nessa discussão, né, do René Descartes. Eu vejo mais uma relação, né, corresponde, né, aqui a gente, observação de uma questão clássica que corresponde à relação entre sensação e razão. Será que o nosso cérebro pode ser confundido pelo que a gente vê? Será que estou dormindo? Estou sonhando? Pois é, o gabarito dessa questão da Unesp aqui é a relação entre fé, sensação e razão. Enem 2023, veja a atualidade disso. Texto do Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, quinta conversa. A gente vai ter que falar desse cara, ele está aparecendo toda hora. Grande pensador. Eu poderia concluir que a raiva é um pensamento, que estar com raiva é pensar que alguém é detestável. E que esse pensamento, como todos os outros, assim como Descartes mostrou, não poderia residir em nenhum fragmento da matéria. A raiva seria, portanto, espírito. Porém, quando me volto para a minha própria experiência da raiva, devo confessar que ela não estava fora do meu corpo, mas inexplicavelmente nele. No que se refere ao problema do corpo, a filosofia cartesiana apresenta-se como contraponto ao entendimento expresso no texto por expressar uma visão dualista. Bom, a gente sabe que sim, né? Tem uma visão dualista de corpo e mente, como se aqui, né? Como se a raiva estaria no espírito e não no corpo. Então, a gente tem um contraponto ao entendimento, né, expresso no texto, por apresentar uma visão dualista. Enquanto o texto do Merleau-Ponty está situando a raiva no corpo, na visão do Descartes, ela estaria na mente, né? Confirmaram a tese naturalista? Não. Demonstraram uma premissa realista? Também não. Sustentaram um argumento idealista? Olha, distrator forte, porque você pode achar que, como é cartesiano, pode ser meio racionalista / idealista, não é a mesma coisa, mas enfim, não é, né? Defender uma posição intencionalista, cara, aqui a pessoa estava viajando já, né? Apresentar uma visão dualista, parece que o ista tem que estar aqui, né? Bobo, né? Mas é o a resposta correta. Vamos para o último Unesp 2022. Meu Deus, como o pessoal gosta do Descartes. É com Descartes que a oposição homem e natureza se tornará mais completa, constituindo-se no centro do pensamento moderno e contemporâneo. O homem, instrumentalizado pelo método científico, pode penetrar os mistérios da natureza e assim tornar-se o senhor possuidor da natureza. Ok? Quando a gente quis criar uma reserva da biosfera em uma região do Brasil, foi preciso justificar para a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, porque era importante que o planeta não fosse devorado pela mineração. Para essa instituição é como se bastasse manter apenas alguns lugares como amostra grátis da Terra. Ailton Krenak, tá? Ideias para Adiar o Fim do Mundo, grande texto. Constata os princípios da filosofia cartesiana ao reconhecer que a natureza operacionalizada serve aos humanos de forma harmônica e reforça a relevância de todos os seres vivos. Bom, não parece, né, que ele está falando de uma, né, que o Ailton constata os princípios da filosofia cartesiana ao reconhecer que a natureza operacionalizada serve aos humanos de forma harmônica e reforça a relevância de todos os seres vivos. Não é bem assim, né, que a gente observa. Talvez a ideia aqui da amostra grátis, né, da amostra de terra, não enxerga como totalidade, né, a importância da natureza como um todo. Depois, o método cartesiano tem sido utilizado na natureza a partir de medidas ecológicas estabelecidas pela Unesco. Bagunçado isso aqui, hein? Não é, né? Porque... Não é, né? Não. Tá sendo utilizado na natureza? Não é bem assim, né? Estamos analisando a natureza.
Os órgãos oficiais vêm se esforçando pelo equilíbrio para o desenvolvimento, entre o desenvolvimento econômico e preservação. Não, né? Tá rolando equilíbrio pelo que está dito aqui? Não, né? As instituições que representam a humanidade negligenciam a integral manutenção do meio ambiente. Porque a fragmentação que está sendo discutida aqui no pensamento cartesiano é o contraponto. As instituições que representam a humanidade negligenciam a integral manutenção do meio ambiente, que é a defesa do Ailton Krenak. Tá? Então, a D me parece até aqui a mais correta. A dúvida cartesiana não permite afirmações sobre o desenvolvimento sustentável. Oxe. Né? Por estas serem inconclusíveis. Não, né? Não é essa discussão que a gente está vendo aqui. A dúvida cartesiana não permite afirmações sobre desenvolvimento sustentável. Não é disso que está tratando de fato, mas dizer que isso é inconclusivo, que não é um raciocínio lógico, estranho. Não era uma preocupação da época. Ele nem debate isso, né? Não faz sentido. A D é a resposta correta aqui. Olha o gabaritozinho. Bom, tá aí. Bom, gente, vamos. É isso. René Descartes, pensador incrível. Tem muito mais coisa que você poderia falar sobre ele, mas essa é uma aula rápida para você se preparar, para você estudar, ter conhecimento. Se você quer ler alguma coisa do Descartes, leia o Discurso sobre o Método, é bacana, belo livro. Um pouco difícil, procura uma boa tradução, isso vai te ajudar bastante. E aí, se você chegou até aqui, curte o nosso vídeo, se inscreve no canal, comenta aí, tira suas dúvidas, bota suas dúvidas aí para mim, pode virar um novo vídeo, posso responder logo, e é isso. Gente, aquele abraço, fiquem com o grande Deus verdadeiro do Descartes aqui, o Deus da verdade do Descartes, e vamos em frente. É isso aí, até a próxima. Tchau.